Agora 7h03. Bom dia, começa na metrópole Cabo de Santo Agostinho, nosso encontro aqui pela Rádio Cailita FM 98,5 no seu rádio. Inicialmente, como eu faço todos os dias, e aí quem me acompanha diariamente, Jones, já percebe que eu me tornei repetitivo. Mas eu vou continuar repetindo, agradecendo aí inicialmente ao grande arquiteto do universo, pelo acordar de hoje, à noite, né? E aí ontem, Davis, eu ia sair para namorar os céus. Ontem eu tive ainda a oportunidade, depois de um dia de várias tarefas, eu me permitia ficar do meu portão contemplando os céus e buscando a lua. Mas aí vi as estrelas. E aí eu agradeço ao grande arquiteto por essa oportunidade, por estar vivo hoje, que é um grande milagre, está vivo, e pedir a bênção do mesmo para você que me acompanha pelo Instagram, a você que me acompanha pelo Facebook. A informação que eu estou tendo da produção é que hoje a internet está variando, e aí a gente compromete a nossa transmissão. Mas eu agradeço aqui a todos e a todas, e a você do rádio que me acompanha, porque ontem eu conversava com um grupo de jovens, e eles diziam, olha, eu aprecio o rádio, Batata. Com toda a tecnologia aí, Instagram, Facebook, outras ferramentas, mas eles continuam ouvindo rádio. O rádio está aí. A internet cai, mas o rádio está funcionando. O ouvinte que me acompanha pelo rádio, só se faltar energia. Aí, mas não faltando energia, ele está aí me ouvindo tranquilamente. Isso é muito bom. O meu convidado de hoje é o pré-candidato ao governo de Pernambuco, pelo PCB, isso está correto, do Pernambuco. Daqui a pouquinho eu converso com ele. Ele é historiador, formado em História, isso pela Universidade Federal de Pernambuco. É um menino ainda, E aí daqui a pouquinho vai conversar com a gente e vai também permitir a você que está do outro lado fazer a sua intervenção, fazer o seu comentário, E aí a gente está aí até as 7h50 aqui na Rádio Cailita FM 98,5. A partir da segunda-feira, eu vou estar recebendo aqui só mulheres, até o final de março. E na segunda-feira já está aqui agendado que a Roselane Dário, é uma empresária, ela vai estar aqui comigo, com uma outra colega. Na terça-feira você conhece Gleide Ângelo, eu vou sair dessa cadeira, ela vai sentar aqui, ela vai comandar o programa com as mulheres na próxima terça-feira, tá certo? Aqui o espaço é democrático, eu vou só dar aqui o apoio técnico, mas a Gleide Ângelo é ela que vai comandar o meu programa na próxima terça-feira, que é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As manchetes estão prontas? Se as manchetes estão prontas, eu vou puxar aqui, porque eu tenho aqui, ontem eu acompanhei com o Davidson, lá na Câmara, a entrega de uma documentação, porque o Tribunal de Contas do Estado pediu aí, orientou, sugeriu a aprovação de contas do ex-prefeito Lula Cabral. A gestão atual, e algumas lideranças discordam, e aí anexaram a essa documentação aquela questão do Cabo Prev, dos 92,5 milhões. E aí, no final do mês, o que diz o Ricardinho, haverá uma audiência pública, onde o Cabo Prev vai apresentar o seu parecer técnico, e aí o julgamento vai ser não pela questão emocional, mas uma questão técnica. É isso que disse o Ricardinho. Aí a gente vai aguardar, porque já está aí uma grande discussão nas redes sociais. Paulo Farias, que é a pessoa que está defendendo o ex-prefeito, ontem gravou um vídeo tornando público toda a sujeira do vice-prefeito José da Arimateia. Essa briga não vai parar. Quem não está nas redes sociais não está vendo isso e não está ouvindo. O pessoal de rádio só escuta o que a gente fala. Mas quem está nas redes sociais está vendo tudo isso. Vamos para a manchete de destaque hoje? Sexta-feira, dia 4, começando pela Folha de Pernambuco. Rússia bombardeia usina nuclear na Ucrânia. Isso que traz uma preocupação para o planeta. Diário de Pernambuco, Rússia ataca a maior usina nuclear da Europa. Jornal do Comércio, usina atacada leva um risco nuclear. À tarde, Salvador, guerra entre Rússia e Ucrânia gera impacto no agronegócio. O Diário do Nordeste, Fortaleza, sinal de alerta com alta de casos de chikungunya. Agora não é mais Covid, é chikungunya.
lá em Fortaleza. Tribuna do Norte, Natal, ataque russo ameaça a maior usina nuclear da Europa. 0 hora de Porto Alegre, Rússia e Ucrânia criarão corredores humanitários para a retirada de civis. Estado de Minas, BH libera exigência, né, de máscara ao ar livre. A Correio Brasiliense, usina nuclear é a maior da Europa, é atacada. O Dia Rio, municípios do Rio decidirão sobre fim do uso de máscara. Tem mais aqui, ó, o Globo Rio, né? Rússia e Ucrânia acertam criar o corredor humanitário. O estado de São Paulo, maior usina nuclear da Europa, é alvo de ataques da Rússia. E aí, a Folha de São Paulo traz aí uma manchete. Uma das manchetes, após 1 milhão deixar a Ucrânia, né, o presidente da Rússia cria um corredor humanitário. Estas são as manchetes em destaques nesta sexta-feira, encerrando a semana. Eu vou abrir aqui só para o Jones fazer a sua saudação à população cabense e dizer que é um prazer recebê-lo nesta casa, até para a gente bater um papo aqui durante os 50 minutos. Jones, microfone aberto, bom dia. E a sua saudação aos cabenses. Bom dia, Batata. É um prazer estar aqui na Rádio Calheitas. Agradeço muito o convite. Minha família é natural do Cabo Santo Agostinho, né? Meu avô, minha avó são daqui. Passei quase toda a minha infância no engenho, que o engenho Sebastião Pó, no interior do Cabo Santo Agostinho. Tenho família na Charneca, em Pirapama, em várias localidades da região. Então, tem uma ligação familiar muito forte com o Cabo. É um prazer estar aqui nessa manhã de sexta-feira para a gente debater, né, os problemas. Voltando ao Cabo, né? Voltando, Eu vim, acho que há uns 3 meses atrás, visitar minha madrinha, que também é daqui do Cabo. Qual o nome dela? Minha madrinha é Nalva. Certo. A sua família, dá para não... Porque muitas vezes você está falando aqui, a minha família, a minha base é aqui, mas quem é a tua família? Qual? Por favor. O nome do meu avô era Agripino Manuel e da minha avó era Albertina Carneiro, popularmente conhecida como Mãe Zezé. Mãe Zezé. Era uma rezadeira da região, muito conhecida, e ajudava também a fazer parto. Então, uma boa parte de adultos nasceram com a ajuda da minha avó, que estão por aí no Cabo. Que ela era rezadeira ou é parteira? As duas coisas. As duas coisas, porque hoje não tem mais isso, né? Os Estados Unidos ainda tem a questão da parteira, funciona muito bem lá. Né? A minha filha realmente teve 2 bebês lá e aí foi a parteira, né? É uma profissional qualificada, mas ela faz o parto natural. Mas eu também nasci tipo uma parteira, né? Eu tenho 58 anos, mas hoje a gente não vê isso. Mas tinha muito isso, quando uma criança não estava bem, ela é jornalista, é menina ainda, como você é muito jovem, mas aí chama a rezadeira, não é? Ao invés de a farmácia comprar um remédio, como hoje o pessoal corre para a farmácia, naquele tempo era a rezadeira. Né? E quando a criança era nascer, se comprar uma galinha ou matar uma galinha do quintal, né, para fazer a canjinha de galinha para a mãe. Você acha que foi nessa época ainda, né? Isso. Eu tenho 32 anos. Sim. Peguei mas lembra, né? Alguém contou para você, com certeza, né? Com certeza. A minha avó, ela gostava muito de contar história, né? E quando a gente vinha pro sítio, mais ou menos até meus 15 anos, não tinha energia elétrica ainda no sítio. Sim. Então, quando chegava a noite, a diversão, a gente juntava em torno de Mãe Zezé e ela ficava contando histórias. Ela adorava contar história de terror, a gente ficava tudo assombrado, né? Porque não tinha luz na casa, dormia na luz do candeeiro, né? E aí ela contava muito as histórias da vida dela, as experiências dos meninos que ajudou a trazer ao mundo, esse tipo de coisa. Que hoje não tem, né, Jones? Hoje a gente não janta mais junto, não toma café mais junto, não almoça juntos. A família não conversa, né? A gente está num momento hoje moderno, onde a tecnologia está presente em todas as casas. Hoje, até para abrir a porta, você dá o nome. Por exemplo, eu estive agora no Uruguai e um equipamentozinho, você diz, olha, fulano, eu quero ouvir música tal. Fulana, acenda a luz da cozinha. E o equipamento é que faz, ele identifica a tua voz e ele que faz tudo, né? Na época não se tinha isso. É como você disse, a luz do candeeiro, a sua avó ficava contando as histórias, você se assustando, né? Isso, exatamente. Que bom, coisa boa. É muito bom trazer esse resgate nesta manhã de sexta-feira. Você já foi anunciado, eu vi até o próprio Diário de Pernambuco faz uma matéria trazendo o teu currículo e apontando você como pré-candidato ao governo de Pernambuco, é isso? Como é que foi essa discussão? O que motivou a você
a levantar essa bandeira? Veja, Batata, para a população trabalhadora do Cabo que não me conhece, né, como você falou, eu sou formado pela UFPE, né, sou historiador de formação, fiz um mestrado de serviço social, estou na militância, na luta política há 12 anos, né, comecei minha atuação política criando um cursinho popular na minha comunidade, a favela da Borborema, para ajudar jovens a entrarem na universidade pública, né. Da história da Borborema, eu e mais 2 amigos da época da Igreja Católica, nós fomos os primeiros a entrar em universidades públicas, né? Na comunidade da Borborema. E depois que a gente entrou, a gente criou esse cursinho popular. Estou aí há 12 anos militando, lutando pelos direitos fundamentais da classe trabalhadora junto ao PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, que agora vai fazer 100 anos, dia 25 de março. Então, veja, a gente compreende que aqui em Pernambuco há um esgotamento muito grande da população com essa experiência, né, do atual governo, né? Pernambuco vive situações muito dramáticas, né? Estamos pelo 3º ano seguido com o estado que mais tem desemprego no Brasil, né? Pernambuco continua liderando o ranking nacional de desemprego. Pernambuco, com a população de 10 milhões de habitantes, tem quase 1 milhão de analfabetos. Numa população de 10 milhões de habitantes, tem quase 2 milhões de pessoas na situação de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, passando fome ou na beira de passar fome, fora outros índices dramáticos, né? A região metropolitana de Pernambuco tem o pior trânsito do Brasil. O Recife tem o pior trânsito de toda a América Latina. Os casos de violência não param de crescer, né? Muitos fez propaganda do Pacto pela Vida, que ia baixar os homicídios, que resolveu o problema da violência em Pernambuco. Mas o que a gente vê, além da pandemia de Covid, uma pandemia de violência, de assassinatos, né? Aqui em Pernambuco, particularmente no Cabo de Santo Agostinho, que desde o começo, agora em 2022, vive com a média de 1 homicídio por dia, né? É isso que daqui a pouquinho eu quero comentar com você, trazendo para o Cabo, mas vamos voltar para Pernambuco. Pronto. E aí, de maneira geral, a gente tem esse projeto que está aí 16 anos, do governo do PSB, né, a partir do Eduardo Campos, que é eu costumo brincar, que é uma falsa esquerda, né? Sim. Porque diz que é de esquerda, diz que é para a classe trabalhadora, mas depois de 16 anos no governo, você não vê resultados efetivos em termos de emprego, distribuição de renda, reforma agrária, melhora efetiva da saúde, da educação, dos transportes, da concepção de espaço urbano, da democratização da cultura e por aí vai. É muito significativo e sintomático que o atual governador, o Paulo Câmara, tenha prometido na eleição de 2014 que ia baixar a passagem para 2,15 com bilhete único para toda a região metropolitana, ou seja, contemplando o Cabo, com integração temporal. Essa promessa nunca foi cumprida. Sim. E a passagem aumenta quase todo ano. E o mesmo governador Paulo Câmara prometeu em 2014 pagar o piso nacional dos professores, um pouco acima do piso, na verdade, pagando um salário de R$4.000 aos professores. Ficou de 2014 até agora sem aumento nenhum, os professores recebendo abaixo do piso nacional, e agora, mês passado, anunciou um aumento de 33% só no ano da eleição. Sim. Né? Aí anunciou o aumento, e mesmo assim é um aumento que não é incorporado, por exemplo, na apostadoria para muitos professores que têm situação precária de contrato em vez de concurso público. Aí quando você olha o quadro de Pernambuco, você olha assim, Pernambuco tem um quadro trágico, que nada tá bom aqui. Sim. No estado, e você tem uma série de figuras, né, que dizem que são oposição, mas estavam agarrados com o PSB até outro dia desse, né? A Raquel Lira, atual prefeita de Caruaru, era da Frente Popular, estava junto com o PSB até 2016. O Miguel Coelho, lá de Petrolina, que o pai dele, inclusive, foi líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, né, o Fernando Bezerra Coelho. O Miguel Coelho também era da Frente Popular. Sim. O Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, também era da Frente Popular. Então, quando você pega, você vê uma situação do ponto de vista econômico, social, de emprego, do que você imaginar desesperadora no estado de Pernambuco, e você tem as falsas oposições, né, que estavam até outro dia desse junto e agarrado com o PSB e soltaram agora, para dizer que não, a gente é oposição, a gente é crítico, não, mas virou oposição agora, e antes estava bom. A Raquel Lira, por exemplo, virou oposição em 2016, mas parece, até 2016 Pernambuco estava indo bem, foi para ela só ir para oposição em 2016, e a gente é a única oposição verdadeira em Pernambuco. Em Pernambuco. É a única, é o PCB, é a nossa pré-candidatura ao governo de Pernambuco, é a única que nunca fez parte desse governo, é a única que sempre esteve nas ruas lutando, fazendo debate, fazendo a crítica, e é a única que tem moral para dizer
esse projeto do PSB é uma tragédia para Pernambuco. A gente precisa superar esse projeto para ter um projeto político que realmente represente o interesse da classe trabalhadora, e a gente é o único que tem moral para falar isso, porque a gente nunca esteve junto com eles. Ok, deixa eu só fazer aqui uma pausa com o meu convidado. Eu tenho aqui um assunto que é local, que é a política local, e ontem eu acompanhei a entrega de uns documentos, né, ao presidente vereador da Câmara Municipal, o Ricardinho. Eu tenho aqui duas falas. Eu tenho uma do Arimateia, justificando a entrega dessa farta documentação à Câmara. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a fala do Arimateia. Estamos aqui com o vice-prefeito e também secretário de governo, professor José de Arimateia. Nesta quinta-feira foi entregue ao presidente da casa uma vasta documentação, até para fazer uma revisão das contas e também a questão do Cabo Prev. Qual é o objetivo deste documento, vice-prefeito? Pois é, Batata, ouvintes da Rádio Calheta, nós acabamos de protocolar um ofício com mais 2 documentos anexos, um parecer da Procuradoria Jurídica do Cabo Prev, onde já identifica o prejuízo enorme causado pelaquela aplicação do Fundo Municipal dos Servidores. E também uma nota técnica do Tribunal de Contas, onde condena o ex-gestor para a devolver aquele dinheiro dali retirado. E estamos pedindo à Câmara que se sensibilize com o clamor da população, baseado em fatos concretos e verídicos dos desvios que a imprensa e a justiça já consolidou, e que esse relatório que eu também trago aqui à tona, que na votação dessas contas de 2017 inclua o que o tribunal não incluiu, as contas do Cabo Prev, e assim a Câmara possa fazer justiça reprovando as contas do ex-gestor, não por uma questão política, mas por uma questão de justiça. Ok, obrigado, Arimateia. Agradeço, muito obrigado, Batata. Lembrar que esses documentos, né, foram entregues pelo vice-prefeito, acompanhado de um corpo técnico e também a presença do PT local. O presidente, que é o Tony Lourenço, ele acompanhou e fez uma fala, mas também eu ouvi também o vereador Ricardinho, que é o presidente da casa e que recebeu toda essa documentação. Nesta quinta-feira, dia 3, tivemos aí a oportunidade de acompanhar a entrega de uma vasta documentação que foi entregue pelo vice-prefeito e secretário de governo, José de Arimateia, ao presidente da casa, Vicente Mendes, como eu já havia anunciado, Ricardo Carneiro, Ricardinho. Recebido esse documento protocolado, qual será agora o encaminhamento, vereador? Eli, na verdade, essa documentação que foi entregue hoje aqui à presença da Câmara, através do vice-prefeito Arimateia, já era de nosso conhecimento. Nós estamos acompanhando todo esse processo, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco também. Sabíamos que o prejuízo ultrapassava os 70 milhões de reais e nós iremos aqui tramitar de uma forma dentro da legalidade. Nós iremos encaminhar este relatório aos vereadores interessados, também à Comissão de Orçamento da Câmara, no qual, por esses dias, também estará apresentando um parecer referente ao tema, para que possamos anexar as contas de 2017 que chegou a esta casa e posteriormente votarmos. Acredito que a população espera um julgamento justo, não um julgamento político, mas sim um julgamento técnico, um julgamento jurídico, que eu acho que é esse o sentimento da população, para que possamos fazer jus ao nosso papel, que é de fiscalizar e de julgar contas dessa natureza, como aqui foi apresentado no dia de hoje. Ok, obrigado, vereador. Por nós estamos à disposição. Ok, a gente ouviu aí o Ricardinho, né? E agora há pouco houve aí uma queda de energia, né? Não sei se o que é que foi, mas houve uma queda aí, o sistema aí segurou no Blake, mas houve justamente no dia que Jones veio ao cabo, né? E aí tá aí essa variação. Você fez uma leitura, Jones, da situação de ausência de várias políticas no Estado. Eu estou aqui atento a tudo. Mas eu vi também numa postagem que você discute aí um programa socialista para Pernambuco. Se eu estiver errado, me corrija, mas você tem aí o espaço para comentar sobre o assunto. Veja, Batata, a gente compreende que os problemas fundamentais do Brasil e de Pernambuco estão relacionados ao fato de quem controla o poder político e a riqueza não é a classe trabalhadora, não é o povo que produz toda a riqueza, né? Então,
Eu sempre costumo brincar que tudo que é produzido pela classe trabalhadora, né? O patrão, ele não faz greve porque ele não trabalha, né? Então é você, trabalhador ou trabalhadora, que constrói o hospital, a escola, o prédio, que faz a roupa, que faz os utensílios. E aí quando a gente para olhar as políticas tocadas pelos diversos governos no plano estadual e no plano nacional, são políticas que servem basicamente para beneficiar as grandes construtoras, os usineiros, os latifundiários, os grandes empresários, que fazem com que os governos sejam capturados para garantir os seus interesses. Quando a gente coloca um programa socialista para Pernambuco, a gente está falando que é uma tarefa fundamental trazer para o debate a necessidade da classe trabalhadora, do povo trabalhador de Pernambuco, ter direito à riqueza que ele produz, né? Ter acesso à riqueza que ele produz e questionar essas políticas que privilegiam uma pequena minoria da sociedade pernambucana em detrimento da imensa maioria do nosso povo. Eu acho que tem um exemplo muito significativo que poderia ser dado em relação a isso. Veja, Pernambuco é um dos maiores produtores do Brasil de alimentos, né? Pernambuco tem uma pujança, uma força muito forte na produção de frutas, por exemplo, para exportação, né? A fruticultura, Pernambuco tem uma produção muito importante de leite, Pernambuco tem uma produção muito importante de alimentos que são do consumo diário do nosso povo, como feijão, como macaxeira e por aí vai. E a respeito disso, a gente vive num estado que tem quase 2 milhões de pessoas passando fome. É verdade. Né? No âmbito de uma população de 10 milhões, temos 2 milhões de pessoas passando fome. Aí quando você para olhar, você vai ver que, por exemplo, o governo do estado de Pernambuco não tem nenhum tipo de política efetiva e séria para garantir o apoio à agricultura familiar, ao pequeno produtor que, via de regra, está abandonado, se virando, fazendo como pode. Não tem o apoio técnico das universidades, porque a UPE está cada vez mais sucateada, né? A UPE, os professores da UPE não recebem aumento de salário desde 2014. Os servidores da UPE também não tem reposição da inflação há mais de 10 anos. Quando tem aumento, o aumento é abaixo da inflação, e a universidade não é colocada para servir aos interesses fundamentais das necessidades da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem uma universidade que não se expande, que não tem investimento, que as condições de trabalho são piores, que não está a serviço, por exemplo, de ajudar esse pequeno produtor, e não tem, por exemplo, uma política de reforma agrária, né? O Miguel Arraes, quando ele foi governador pela primeira vez, antes do golpe militar, sim, o que caracterizou muito o governo Arraes foi essa política de reforma agrária que foi fundamental para garantir oportunidade para combater a pobreza, a miséria e a desigualdade no campo. O governo do PSB acabou com a reforma agrária e o governador fica fazendo graça para grande usineiro, né? Teve há um mês atrás um encontro com o governador das Alagoas, né, o Renan Filho. Sim. E aí acertaram adiar o pagamento do ICMS até 2026 para grandes usineiros. Veja, não é para o pequeno produtor, não é para o agricultor que está aqui no interior do Cabo Santo Agostinho plantando sua macaxeira, plantando um feijão. Não, são para os grandes usineiros que já tem vários tipos de desconto e que vão ter de novo. Ok. A gente conversa aqui com o pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB, para não confundir aí. Né? Ele falou muito aqui, todo tempo de PSB, mas é o PCB, ok? Pernambuco. Eu queria também fazer outra pergunta. Você falou muito aí da questão do usineiro, e eu queria ver uma coisa que foi muito anunciada, que seria a refinaria Abreu e Lima. Hoje a gente tem aqui Escada, Cabo, Jaboatão e Pujuca, que estão dentro do complexo portuário de Suape. Eu queria ouvir também a tua opinião referente ao assunto, porque o Cabo hoje é vítima, né? Teve um momento que o Cabo teve um boom de crescimento, e hoje a gente tem aí as drogas, filhos de Suape, porque os caras foram embora e ficou os filhos. Eu queria ouvir isso de você, a tua opinião, mas eu vou trazer o apoio, é uma coisa rápida, é só para você tomar uma água, e eu volto já para a gente conversar aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp, 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta, 98549-9334.
Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Tão forte quanto o seu amor. É o que você representa. Mês da Mulher, na Caileta FM. Eu sou Otávia Nascimento, gerente-geral do Hotel Tecido Suave Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho. Gostaria de parabenizar todas as mulheres, a todas as cidadãs do nosso município pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia importante, um dia de representação, um dia de muita luta para todas nós mulheres. Parabéns a vocês, parabéns a todas nós. Estou falando de uma maneira muito clara, muito simples para vocês. Gostaria que o meu coração estivesse nesse momento. Muito obrigada, mulheres. Mês da Mulher, uma homenagem da sua rádio Caileta FM 98,5. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabense. Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados, grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da rádio Caileta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabenses através do livro Rádio Caileta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006. Enxergue a vida, viva bem. Ótica Look vem que tem promoção e qualidade, preços baixos de verdade. Vem ver. Ótica Look, melhor preço pra você. Ótica Look tem, consulta grátis tem. Ótica Look tem, facilidade tem. Ótica Look tem, enxergue a vida, viva bem. Ótica Look, enxergue a vida, viva bem. Mergulhe com a gente, Caileta FM. 24 horas tocando seu sucesso. Essa é a sua frequência 98,5 Caileta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. Agora 7h31 de volta aqui pela Rádio Caileta 98,5 no seu rádio. Aqui no Estúdio de Conversa com o Jones Manuel. Nasceu aqui na cidade do Cabo. Nasceu no engenho Sebastião? Não, eu nasci em Jaboatão, mas me criei boa parte da infância aqui pelo Cabo, no engenho Sebastião Paulo. Que lá, me parece que tem uma escritora que é de lá, né? Eu não lembro, mas naquela região ali tem uma escritora. A memória aqui não me ajuda agora, o meu HD agora não me... Mas tem aí, a academia faz referência a uma escritora que é daquela região, daquela área. Se alguém tiver aí ouvindo rádio aí, ou na internet, e puder me dar esse apoio técnico, por favor, me ajuda. Sim, eu falava aí da questão do complexo portuário de Suape. Você falou que Pernambuco tem muita riqueza, mas a população vive pobre. Eu queria ouvir a tua opinião referente a Suape. Veja, Batata, acho que a primeira coisa, Suape é o grande exemplo da total falta de planejamento e responsabilidade com a vida do povo trabalhador, né? Porque você tem um processo de desapropriação de milhares de famílias que são retiradas de suas casas, comunidades pesqueiras que são desapropriadas, Suape vai se expandindo de maneira totalmente desordenada, não existe uma política de planejamento urbano, de moradia popular para essas famílias que estão sendo tiradas de suas casas, do processo de expansão de Suape. Vem um fluxo gigantesco de milhares de trabalhadores, né? Em média 40 mil trabalhadores vieram para Suape, também sem nenhum tipo de política, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de olhar de longo prazo do governo do Estado a isso. E quando a Lava Jato, combinada com a política econômica equivocada e contra o povo do governo Temer, começa a quebrar esse crescimento econômico que vinha aí o próprio complexo de Suape, você tem, de repente, milhares de pessoas desterritorializadas,
sem seus modos tradicionais de vida, formando novas favelas, adensando os problemas de outras favelas, enchendo outras, o que está diretamente relacionado à explosão da violência. Veja, antes de falar da Abreu Lima diretamente, só puxando um gancho, a explosão da violência do Cabo de Santo Agostinho está diretamente relacionado a essa explosão do desemprego e esse fim do boom econômico de Suape, com milhares de pessoas que foram jogadas aí na cidade, com vários problemas que foram criados por um mínimo de falta de responsabilidade com a vida do povo. Porque, note, tem um documentário produzido pelo Marco Zero Conteúdo, que é Território Suape, Sim. que ele mostra, entrevista várias pessoas falando assim, ó, eu morava no sítio, trabalhava na cidade, como o povo fala, né? E aí eu tinha minha roça, então se o salário tivesse pouco nesse mês, eu tinha a minha macaxeira, eu tinha uma fruta no quintal, eu tinha uma batata, tinha uma coisa. Foi o que o governo de Pernambuco fez, por exemplo, pegou centenas, milhares de pessoas nessa situação, desapropriou, pagou 8 mil, 10 mil pela casa, botou em algum conjunto habitacional na cidade, fora daquela dinâmica rural que a pessoa estava acostumada, foi nascida e criada, fez isso também com muitas famílias pescadoras, e aí você tem uma família que é jogada do nada no conjunto habitacional, longe da sua dinâmica de vida, a parte da lógica do emprego Suape, e quando o emprego Suape acaba, tem o quê? Tem nada, porque não tem nem mais o sítiozinho É verdade. que dava para pegar a macaxeira, dava para pegar a fruta no quintal. Então veja a falta de responsabilidade com a vida do povo trabalhador. Isso se expressa de maneira mais ampla, porque eu costumo brincar que o Paulo Câmara, além de mentir muito em campanha, né, o Paulo Mentirinha, ele é o Paulo Silêncio, né, o Paulo Covardia, porque veja, o governo Bolsonaro anunciou a privatização da refinaria Abreu Lima. A refinaria Abreu Lima é a refinaria mais moderna do Brasil. Sim. Fica em Pernambuco, a refinaria que tem uma capacidade produtiva gigantesca de gerar emprego, inclusive de botar Pernambuco na vanguarda de uma produção de energias renováveis, sem dependência de combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, por aí vai. Aí o senhor Paulo Guedes, que trabalha contra o Brasil, ele anunciou a privatização da refinaria Abreu Lima. O governador ficou calado. É papel de um governador numa situação como essa dizer, anunciar publicamente, chamar o debate contra a privatização da refinaria Abreu Lima, defender o seu caráter público, porque veja, a refinaria é de responsabilidade do governo federal, ok, mas é tarefa do governo estadual defender a manutenção do caráter público dessa refinaria, porque ela abastece basicamente Pernambuco e região. Se isso vai para as mãos privadas, o impacto no aumento de combustíveis, que já está um absurdo, vai ser gigantesco. Note bem, a refinaria Lindolfo Alves, na Bahia, foi privatizado por um grupo dos Emirados Árabes Unidos. Eles assumiram a refinaria não tem nem 6 meses, já aumentaram a gasolina. A gasolina lá na Lindolfo Alves, que abastece toda a Bahia, está saindo mais cara do que a média da gasolina da Petrobras, que já não está barata. Então, privatização aumenta o preço dos combustíveis, né, e privatização para um ativo estratégico desse que custou 18 bilhões de investimento público para ser construído, para ser entregue de graça para a iniciativa privada, deixando de você ter isso como um órgão público para ter uma política não só de geração de emprego, como de um planejamento de desenvolvimento industrial de longo prazo para o cabo e para a região. Então era tarefa do governador Paulo Câmara se pronunciar, ser contra a privatização da Abreu Lima, para reestruturar toda essa política do complexo de Suape, né, e do entorno. Ok. Quando você fala aí da questão que o trabalhador foi tirado do seu espaço natural, onde ele criava, você falou plantar, mas criar a galinha, o bode, até uma vaquinha, o cara criava lá. E aí o que acontece? Hoje a gente tem isso no Cabo. O Cabo é um retrato disso. A gente tem aí, por exemplo, a nova Vila Claudete, que foi entregue recentemente por Paulo Câmara, né, junto com a gestão municipal. São pessoas que moram próximos, que já é uma dificuldade, que não moravam próximo da outra. O espaço físico é pequeno, né, é inseguro. Eu conheço, né, e está lá, e uma realidade aí. Tem lá, você conhece muito bem o Cabo, dessas casas que foram entregues, 80% são mulheres e mãe solo, quer dizer, a mulher que não tem marido. Ela vive de quê? Essa é uma realidade. Deixa eu ver, eu tenho aqui alguns recados, por exemplo, aqui, um beijo da Sumica, mandando um beijo. O Paulo da fala assim, por que o PT, que dizia estar na frente das pesquisas com Humberto Costa, abriu mão da sua candidatura para abrir espaço de novo para o PSB? Eles estão preocupados com o povo? É a pergunta do Paulo da Coab. Obrigado, Paulo.
Deixa eu ver aqui, a gente tem aqui, o Renato colocou aqui, ele é médico aqui da cidade. Eu não sei se eu vou entender o recado dele, vou transmitir o que ele botou aqui. Renato Freitas, existe um caminho para a retirada das OS, é isso? Da saúde. Ainda tem os CCCs, né? Na saúde, que encarece a folha porque não aproveitam os profissionais de carreira. É a pergunta dele. Há 6 meses acompanhando os seus vídeos, aprendi muito sobre as relações entre o comunismo e a independência, né? É isso? E do combate ao racismo, preciso vender a minha força de trabalho. Eu acho que ele se refere a você, né? Que diz que Isso. O Renato, ele é médico aqui na cidade, tá certo? É uma liderança, não é? Deixa eu ver, tem mais aqui. A Nélia diz assim, bom dia, a equipe abençoada. O Renato diz assim ainda, Batata, essa discussão atual aí é uma interferência do executivo no legislativo. Tá no recado dele. Eu tenho aqui uma outra pessoa, Mário da Costa, assim, prezado Eli José, bom dia, gostaria de saber se os telefones da rádio estão funcionando. Não estão funcionando, não é falta de pagamento. O técnico veio? Não veio, a gente já fez a reclamação a Oi, mas até agora o ouvinte não pode ter aqui 2 linhas. O pessoal ia conversar com você, ele não está podendo conversar, exercer a democracia porque a Oi não consertou os telefones. Você lembrou bem, Batata, antigamente a população se valia muito da parteira e da benzedeira. Meus pais falavam muito, quem trazia os filhos era, segundo, os filhos, era a segunda, Você lembra? Você lembra da afinada Dona Penha, da Praça Tel Silva? Ele está falando aqui ainda do que a gente falou aqui das benzedeiras, parteira, é o Mário da Coab. Nalvinha Santos, que ele põe assim, bom dia, Batata, uma ótima sexta-feira para vocês aí. Silvio José diz assim, parabéns, Batata, e parabéns pelo programa, obrigado. Surama Linde assim, bom dia, amigo Batata, para o seu convidado e sua equipe, que o Criador do Universo proporcione para todos nós uma excelente sexta-feira, obrigado. Fábio Pai faz aniversário hoje, o Alisson Alencar, Rosângela Santos, Lisonete Costa, Cris Santos, José Severino, Thaisa Luana, Maria Rosa, a Larissa Nascimento, Pastor Alice, Tony Pereira, Ioma Bastos, Ellen Alves, Rafaela Lima, Eliane Maria e JCR Vieira, todos fazendo aniversário. E o pessoal da Sonar, Energia Solar Pernambuco, é isso? Manda um bom dia também pra gente. Agora são 7 da manhã, 7h40, aqui no estúdio eu converso com o pré-candidato ao governo de Pernambuco, historiador formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Um outro assunto que eu acho que o Renato também teve acesso aí é que você fala muito da questão da educação. Você deu uma pincelada inicialmente, mas como pré-candidato, qual é a tua opinião referente à educação no Estado? Batata, antes de responder essa pergunta, só fazer um comentário rápido, a pergunta de um ouvinte sobre a questão do PT. Sim, foi do Paulo da Coab. Isso. Veja, o PT, ele tomou uma decisão, né, de apoiar, continuar apoiando o PSB, porque vamos lembrar que o PT é parte do governo do PSB no plano estadual e na prefeitura do Recife. Sim. Também, mesmo com as brigas que tiveram lá entre os primos, né, entre a Marília e o João, eles continuam juntos. A gente lamenta essa decisão, a gente entende que seria muito importante uma postura crítica frente ao PSB, especialmente o Danilo Cabral, porque veja, o Danilo Cabral ele foi secretário de Educação, né, durante o governo Eduardo Campos, e ele que trouxe esse modelo de educação baseado na precarização da força de trabalho, esse modelo de educação sem concurso, esse modelo de educação pagando abaixo do piso nacional, esse modelo de educação trazendo consultorias privadas para formular políticas de currículo para a educação, ao invés de estar envolvendo as melhores mentes pensantes da universidade, sindicatos de professores, movimentos populares, enfim, as pessoas que vivem a educação concretamente no seu cotidiano e não ganham dinheiro apresentando projetos mirabolantes com isso, né? Mas o PT tomou essa decisão e a gente entende que o eleitor petista, a base do PT, que tem uma perspectiva de esquerda, vai procurar uma alternativa de esquerda. Eu não acredito que o eleitor petista vai votar no Danilo Cabral. Porque o Danilo Cabral apoiou o golpe, né, de 2016. O Danilo Cabral era secretário de Estado, ele pediu liberação da Secretaria de Estado para reassumir a vaga na Câmara Federal. Na Câmara Federal e votar a favor do golpe, inclusive fazendo um discurso, com todo respeito, ridículo para agradar o Eduardo Cunha, em nome da família, pela minha filha, pelo não sei o quê, voto sim ao golpe, sabe? E o Danilo Cabral,
junto com Paulo Câmara, apoiaram a reforma trabalhista do Michel Temer, né? Tem até hoje, tem no YouTube o vídeo do Paulo Câmara fazendo um videozinho para a reforma trabalhista do Michel Temer, dizendo que era a favor, dizendo que era importante. A reforma trabalhista que ajudou a gerar essa situação que a gente tem hoje de mais de 20 milhões de desempregados, né? E trabalhadores da informalidade. Então a gente tem certeza que esse eleitor petista, inclusive, vai vir para a nossa candidatura. Lá em outubro eles vão apertar 21, vai aparecer meu nome, Jones Manuel, e vão votar na gente porque vão querer um projeto de esquerda, vão querer um projeto radical, um projeto para a classe trabalhadora, e a única alternativa que tem para isso em Pernambuco é a nossa pré-candidatura. Dito isso, sobre a educação, o PSB ele se especializou em fazer muita propaganda, né, Batata? Eles Sim. são os ilusionistas, né? Poderiam trabalhar num circo fazendo mágica. Então se criou essa dinâmica, não, Pernambuco tem a melhor educação do Brasil, né? Essa propaganda do PSB. Primeiro que isso é mentira, né? Pernambuco hoje, metade dos professores estão em situação, como eu falei, de contrato precário, não tem concurso público para algumas áreas da educação há mais de 10 anos, né? Só agora o salário vai chegar próximo do piso nacional, com esse aumento de 30% que o governador Paulo Câmara anunciou, mas só agora. Então há anos aí os professores, eu sou professor, recebendo abaixo do piso da categoria. Não existe uma real democratização da gestão da escola. A eleição para diretor é basicamente controlada pelo PSB, sem participação da comunidade escolar. Vários diretores estão aí em escolas há mais de 10 anos. O processo eleitoral, inclusive, que deveria ser um envolvimento da comunidade, é fraudado várias vezes para garantir que determinado preposto de deputado estadual, de vereador, de não sei o que, continue como diretor daquela escola. Você tem essa dinâmica de estar contratando consultorias privadas, grupos privados, inclusive grupos de banco, para formular políticas públicas na educação e para formular currículo, aleijando de qualquer participação pais de alunos, sindicatos de professores, as pessoas que estão diretamente debatendo e construindo a educação popular no dia a dia, e sem falar do básico, né? Você pega os dados do censo escolar, você vai ver que mais de 30% das escolas pernambucanas não tem o fundamental em termos de infraestrutura, como água, banheiro, biblioteca, laboratório de informática, enfim, o básico do básico. Essa propaganda que Pernambuco universalizou o ensino em tempo integral, isso é falso. O que fizeram foi pegar uma escola, deixar do mesmo jeito e empurrar no decreto, na canetada, agora é a escola de tempo integral. Ok. A gente tem que correr porque o tempo vai embora, são 7h45. O Renato Freitas, que é médico, comentou a respeito aí da saúde. Você até percebeu. Como pré-candidato, também a tua opinião referente à saúde, né? Porque aí a gente vê aí as filas enormes, né? A população sofrendo. E eu ainda queria que você pudesse acrescentar uma outra coisa. Você falou lá no início da segurança pública, da violência. Como é que você está vendo aí essa mobilização da Polícia Civil, né? Que a Justiça declarou ilegal, né? Que bloqueou o financeiro, né? Do presidente, que falou comigo aqui, né? Na rádio, o Flávio. E também a própria conta da categoria. Sim. São dois assuntos. Explicando para nosso ouvinte cabense que OS significa uma sigla que significa Organização Social, que de social não tem nada, que é basicamente uma entidade que faz a gestão de algum serviço público e recebe por isso, tem lucro por isso, né? A gente é contra a forma como é gerido o serviço público via OS, inclusive um dos compromissos da candidatura do PCB e da pré-candidatura do PCB, que a gente vai fazer uma auditoria nas contas da saúde do Estado para passar um pente fino nessa relação do IMIP com a saúde pública do Estado. Então, assim, primeiro, a administração da saúde vai ser administração pública direta com funcionário de carreira, com concurso. Vai ter uma auditoria, foi essa relação dos últimos anos do sistema de saúde público com o IMIP, né? E aí, sem negar a importância dos profissionais do IMIP, dos trabalhadores do IMIP, não é isso, né? É uma relação muito complicada. A gente vai sair desse modelo que o PSB adotou, que é um modelo de saúde hospitalocêntrico, né? Que é o PSB abandona toda a política de atenção básica, toda a política que impede que as pessoas fiquem doentes nesse dia a dia concreto da coisa, e aí constrói 1 ou 2 hospitais para fazer muita propaganda e dizer que a saúde em Pernambuco está maravilhosa. Porque, veja, o hospital,
ele é um serviço para garantir atendimento para média e alta complexidade, né? No debate da saúde a gente faz essa divisão, né? De baixa complexidade, média e alta complexidade. O grosso da população tem problemas de baixa complexidade relacionados à alimentação, à higiene, a saneamento básico, a condições de trabalho e por aí vai. E toda a política de atenção básica no Estado é sucateada e as categorias diretamente ligadas aos problemas mais recorrentes da população, por exemplo, a categoria de enfermagem, ela vive sendo desrespeitada pelo governo do Estado, porque você tem vários concursos que estão aí para vencer e os profissionais não são chamados, déficit no salário, né? O governo de Pernambuco também não paga o piso da categoria, e quando eles protestam, mandam batalhão de choque, né? Para bater enfermeiro e enfermeira ali na Agamenon Magalhães, no centro do Recife, várias cenas que a gente já viu. Disso, A polícia. a gente entra para a questão da polícia, que está diretamente relacionada. Veja, a Polícia Civil de Pernambuco é sucateada desde o segundo governo Eduardo Campos em particular, né? Você tem um déficit de membros da Polícia Civil. Pessoal, né? Pessoal, né? Pessoal que já vai em mais de 5 mil pessoas, né? A necessidade de contratação de policiais civis. A Polícia Científica do Estado não tem investimento absolutamente nenhum. E há um processo de interferência política no sentido ruim da coisa em várias investigações. Eu acho importante a gente lembrar casos como daquele homem que tinha segredos e apareceu morto num motel lá em Olinda. É verdade. Lembra? Divulgamos isso aqui na imprensa. Pronto, e a Polícia Civil foi lá investigar e o governo interferiu contra as investigações, né? Casos como esse muito emblemáticos. Fora a perseguição sindical, o Áureo Cisneiros, que era presidente do sindicato dos policiais civis, o Simpol, foi demitido. Aquela delegada Patrícia também, né? Que foi punida, né? Por investigar... Mas ali é diferente, diferente, né? Porque né? a Patrícia, ela queria fazer politicagem, né? Ela é uma espécie de Sérgio Moro de Pernambuco. Queria usar o cargo dela para fazer politicagem. Tanto é aí que está aí candidata, foi candidata a prefeita do Recife, com a pauta, inclusive, contra a população, naquele discurso corrupção, 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 como se isso resolvesse os problemas fundamentais. Então, vejo, eu acho que o governo Paulo Câmara ele tem uma obrigação moral de atender a pauta dos policiais que estão com condições de trabalho péssimas, que estão com salários defasados, de realmente investir numa polícia científica, na investigação e parar com essa lógica do governo Paulo Câmara, que é achar que a abarrotada de PM, de viatura da PM, vai reduzir violência, né? Porque não é essa a solução para a violência em Pernambuco, e a gente tem esse exemplo aqui do próprio Cabo. Veja, a violência do Cabo Santo Agostinho começou a explodir a partir de 2018, não foi por falta de PM, porque vis-à-vis o número de PMs e o número da população era o mesmo em 2017, 2016 do que em 2018, 2019. É verdade. A violência explode por outros motivos e o combate a ela não se faz com enchendo de PM na rua para levar tiro, para dar tiro e por aí vai. Só para fechar, a gente está fechando o programa, tem aqui a Mauriceia de Deus, diz assim, bom dia para você, Batata. A Rejane Paulo também saudando a todos. O Sandro, que é presidente do movimento de Vila Claudete, você deve conhecer, está mandando aqui um abraço para todos. A Nelly diz assim, amo a equipe, mas fico triste, Batata, ao ver a pauta política mentirosa brasileira. É o que ela está colocando aqui. Deixa eu ver aqui, Otávio Gomes, que é advogado, presbítero da Assembleia de Deus, diz assim, bom dia para você e toda a equipe. Deixa eu ver aqui, Felipe Guiz, deve ser isso. Ele diz, bom dia, estou assistindo aqui em Olinda. Deve conhecer você, também está lá, vendo a gente em Olinda. Um abraço ao pessoal de Olinda. Deixa eu ver, o que é que tem mais aqui? Só para fechar uma correção, lá no Mário, quando ele falou da parteira, ele disse que quando menino se anunciava que vinha o quê? O bebê vinha pela cegonha, mas ele botou segunda, por isso que eu li segunda. Eu vi também isso quando menino, né? O bebê para onde vem? Vem com a cegonha, né? Tinha que ter o teto aberto para que a cegonha deixasse lá o bebê. Veja que ponto, né? O passado, as crianças do passado. Hoje todo mundo é com um telefone na mão. Na época, é a cegonha que traz o bebê. Né? Não se dizia que o bebê era feito por papai e mamãe. É a cegonha que trazia. Para fechar, o Paulo diz assim, o Batata, o próprio Lula está com Renan Calheiros e deve ser Eurício. Hein? Eurício. Eunício, é isso? Eurício. Eunício Oliveira. Oliveira,
que apoiou o golpe, né? O que diz o candidato? Ele tá, essa pergunta fechar, quem tem que fechar o programa, né? Pronto. Não, fechando de maneira bem rápida, a gente escolhe essas alianças do Lula, né? A gente acha que não tem que estar se aliando com os golpistas. E, para além do golpe, né, Batata, é esse povo que aprovou a contra-reforma trabalhista, que aumentou o desemprego e piorou as condições da classe trabalhadora. Esse povo que apoiou o teto de gastos, que congela o investimento real em saúde, em educação e que é responsável por tirar todo ano bilhões do SUS, né, que aumentou os números de mortes na pandemia. É esse povo que quer privatizar a refinaria Abreu Lima aqui em Pernambuco. É esse povo que criou essa política, que é, o nome é difícil, né, que é PPI, Política de Paridade Internacional. Mas de maneira bem simples e objetiva faz com que o preço da gasolina responda à variação das bolsas de valores estrangeiras e joga a gasolina para R$7, né, para R$8. Então esse povo que está prejudicando a classe trabalhadora, esse povo que sempre prejudicou a classe trabalhadora, aí o Lula e o PT vai se aliar com eles. A gente acha lamentável, a gente discorda. Inclusive no primeiro turno a gente tem candidata à presidência da República, que é a Sofia Manzano, que é pré-candidata do PCB à presidência. Ok. E você volta aqui porque o tempo não dá. Por exemplo, você falou em mobilidade urbana. A Rua Imperial, eu era menino. Aquilo ali era com água e esgoto a céu aberto. Estamos aí em pleno século XXI, no ano de 2022, e quem passa pela Rua Imperial, tá certo? Tá lá, o esgoto a céu aberto, aquele mau cheiro, né? A Rua Imperial é uma realidade. Uma outra coisa que eu queria comentar com você no outro momento é o segmento econômico. A gente não falou isso aqui. Recife, o Estado, as lojas tradicionais todas fecharam. O que está hoje dando espaço é para o comércio chinês. E uma coisa que você anda muito ali é as clínicas odontológicas. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Recife está crescendo o número de clínica odontológica. Eu não sei se está dando dinheiro isso aí, mas está crescendo. Mas é um assunto que eu quero depois marcar com você aqui dentro da sua agenda, para você voltar aqui e bater um papo com a gente. Aqui na Rádio Calheta eu gosto de ouvir o contraditório, né? Eu deixo o espaço aberto aí para suas considerações finais, que você faça já que você é historiador e conhece muito bem o Cabo, que depois você me mande o retorno daquele livro, dizendo a mim o que é que você achou daquela leitura dos 20 anos da Rádio Calheta. Por favor. Eu agradeço muito o espaço, Batata, foi maravilhoso. Estou sempre à disposição quando a gente tiver a oportunidade de voltar, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Vou ler o livro sem falta, quando eu voltar aqui ele já vai estar lido. Quero mandar um abraço para toda a classe trabalhadora, todo o povo trabalhador do Cabo de Santo Agostinho, dizer que a gente vai passar muito aqui, fazer campanha, encontrar meus familiares e amigos na Charneca, em Pirapama, em todo canto, vai ser um prazer estar por aqui. E chamada do mundo para conhecer o nosso canal no YouTube, né, que está com o meu nome, Jones Manuel, Jones normal, Jones. E aí todo mundo que se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe nossas redes sociais, especialmente nosso Instagram, que a gente vai estar durante todo esse ano debatendo, apresentando propostas, chamando para mobilização e chamar todo mundo para dia 8 de março, no Recife. Terça-feira, vai ter o ato nacional, no dia de luta da mulher, né? Vai ter um ato. Para além desse negócio de flor, de não sei o que e tal, a gente vai ter um dia de luta, um dia de mobilização para as mulheres colocarem suas demandas fundamentais, melhoria das suas condições de vida, enfrentamento a essas políticas liberais, tanto no governo de Pernambuco quanto no governo Bolsonaro, que estão destruindo a vida das mulheres, né? Então convido todo mundo a se somar à mobilização. E agradeço demais o espaço, foi uma conversa maravilhosa. Ok, a gente encerra por hoje. Para todos e a todas, um bom final de semana. Na segunda-feira que vem, você não estranha, porque vai ser só focado para a mulher até o final de março. Alguns homens pediram espaço e disse, olha, não tem espaço para os homens, é só as mulheres. E terça-feira, a Gleide Anjo vai sentar na minha cadeira e comandar aqui o Passando a Limpo. A todos e a todas, muita paz. Lembrar que a Associação Comercial do Cabo está fazendo uma visita empresarial daqui a pouco a Caruaru, para conhecer a SIC Caruaru, onde depois de 100 anos de existência, a primeira mulher assume a presidência, que é a cientista política Ivone Porto, ela que é a presidente da SIC Caruaru e vai nos receber daqui a pouco lá em Caruaru. Muito obrigado a todos e a todas, e a gente volta na segunda-feira aqui pela Rádio Calheta FM 98,5. A Rádio Comunitária